Felipe, estou querendo perder peso. Estou começando uma nova vida. O que eu devo fazer primeiro? Com que eu devo me preocupar? Com comer melhor ou com incluir uma prática de atividade física no meu dia a dia? Ou obrigatoriamente eu tenho que fazer os dois? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo aqui hoje, que eu vou falar para vocês qual o impacto da alimentação e qual o impacto da atividade física na obtenção dos teus resultados e dos teus objetivos. Antes da gente continuar, quero que vocês deem o like aqui embaixo, que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficar sabendo de tudo que está acontecendo por aqui, certo? Roda a vinheta! Bom, durante muito tempo, quando se falava em emagrecimento, em manutenção do peso ou até em ganho de peso, se falava algo como se fosse um cálculo matemático. Então se pegava aquilo que as pessoas gastavam de energia em um dia e se subtraía daquilo que as pessoas consumiam de alimentos, de calorias em um dia. E então aquele déficit ou aquele superávit calórico resultante dessa conta acabava levando a pessoa a ganhar ou a perder peso. Se dizia que a cada 7.000 calorias de superávit, ou seja, a cada 7.000 calorias consumidas e não gastas, a pessoa engordaria supostamente 1 quilo. Mas qual é o erro dessa conta ou desse raciocínio? O erro é que, imaginem, seguindo essa lógica, não teria fim nem para o processo de engorda, tampouco para o processo de perda de peso, de emagrecimento. Aquelas pessoas que constantemente e continuamente ingerissem 7.000 calorias a mais em determinado intervalo de tempo, elas infinitamente ganhariam peso, o que não se vê na prática. E o oposto também é verdadeiro. Aquelas pessoas que fizessem um déficit de 7.000 calorias em determinado intervalo de tempo, elas emagreceriam indefinidamente quilos e mais quilos, até então desaparecerem, o que não faz sentido. Resumo dessa ópera: o nosso corpo não é uma calculadora, o nosso corpo não é matemático. Portanto, esse raciocínio não funciona na prática. E ele não funcionando na prática, alguma das teorias que eram consequência desse raciocínio caem por terra. E no vídeo de hoje, como a gente vai falar do que interessa mais, comer alimentos de qualidade, comer bem ou praticar atividade física, é fundamental que se entenda que uma das premissas geradas por esse raciocínio de superávit ou déficit calórico como única fonte de ganho de peso ou de perda de peso não funciona. Qual é esse raciocínio? Qual era essa premissa? Se dizia que, já que basta fazer um déficit calórico para emagrecer, se pensava que tanto faz. Ou eu comeria menos e manteria a minha atividade física, ou eu continuaria comendo o que eu estou habituado a comer e somente aumentaria a minha quantidade de atividade física. Vamos trazer isso para números práticos, para a vida real. Digamos que um indivíduo gaste de maneira basal, contínua e constante 2.000 calorias por dia, sem praticar nenhum tipo de atividade física. Um indivíduo que gaste 2.000 calorias por dia, segundo esse raciocínio, bastaria consumir menos de 2.000 calorias para que se desse o processo de emagrecimento. Enquanto isso,
Aquele indivíduo que então optasse por não mudar de maneira alguma a sua alimentação e, portanto, continuasse comendo exatamente a mesma coisa, gastando 2.000 calorias em repouso por dia e consumindo, digamos, 3.000 na alimentação não saudável que ele fazia, que raciocínio lógico ele concluiria, ele levaria? Que bom, se eu não quero deixar de comer o que eu como hoje, e o que eu como hoje é 3.000 calorias, basta então eu aumentar o meu gasto basal, basta então eu sair praticando atividade física feito um louco e, portanto, eu gastarei mais do que as 3.000 calorias que eu estou consumindo. E o meu resultado prático seria perda de peso, já que eu manteria um déficit calórico, consumindo 3.000 calorias num dia e gastando, sei lá, 4.000 calorias no dia. E daí, portanto, eu perderia peso. Tanto faria se eu reduzisse a minha alimentação ou se eu aumentasse o meu gasto energético. Mas isso, como eu falei, não se mostra verdade na prática, porque o nosso corpo é muito mais complexo do que isso. Existem diversas sinalizações hormonais que sinalizam para acúmulo de gordura ou para queima de gordura, independentemente da ingesta calórica ou da atividade física feita. Só para vocês terem uma ideia, a pessoa que consome grandes quantidades de carboidrato, ao manter uma glicemia e uma insulinemia, que é a insulina na corrente sanguínea, o nível de insulina na corrente sanguínea constantemente alto, essa pessoa ela está em modo de depósito. Essa pessoa não adianta fazer atividade física atrás de atividade física, que apesar de haver sim um gasto calórico maior do que talvez ela coma, ela vai ter maior dificuldade em queimar gordura, porque o simples fato da insulina se manter alta vai bloquear essa queima de gordura. Por outro lado, do lado da atividade física, se sabe que o nosso corpo ele é capaz de compensar o nosso gasto energético diário de acordo com a quantidade de atividade física que a gente faz. Então a gente não consegue aumentar o nosso gasto energético tão indefinidamente assim quanto se esperava. Por exemplo, naquele mesmo indivíduo que gasta 2.000 calorias sem fazer nada, no momento em que ele pratica uma atividade física extenuante que, digamos, gaste 1.000 calorias, o que o corpo dele vai entender? Que há uma necessidade de reduzir momentaneamente o seu gasto energético basal para que não falte energia para a sobrevivência. Então, no final das contas, não acaba sendo 2.000 calorias de gasto basal mais 1.000 calorias da atividade física. Acaba havendo uma redução desse gasto basal para algo em torno, sei lá, um chute empírico de 1.700 calorias, somados a esse 1.000 gastos, 2.700. É o famoso gasto de que 2 mais 2 é 3 e não 4. Mas então, Felipe, eu tô aqui pensando, já que não é um cálculo matemático que vai resolver o nosso problema, já que não é só comer menos ou comer mais que vai definir se eu vou ganhar ou perder peso, vai depender do tipo de alimento, já que aumentar a prática de atividade física não necessariamente vai aumentar na mesma proporção o meu gasto calórico. Como que eu vou fazer a minha perda de peso ou o meu emagrecimento de maneira inteligente? A resposta é simples. Há um peso muito maior naquilo que a gente come, que a gente ingere, do que na atividade física que a gente faz. Eu costumo dizer que é 70-30 ou 80-20, que o peso de uma boa alimentação é algo em torno de 70% a 80% do processo de emagrecimento ou de manutenção do peso. Existem diversos pacientes, diversas pessoas que são capazes de emagrecer sem mudar a sua prática de atividade física. São capazes de emagrecer somente mudando a alimentação. E eu não estou falando que atividade física não é boa, pelo contrário, é excelente, tem diversos benefícios.
Mas o que eu estou dizendo é possível perder peso somente mudando a alimentação. Mas o contrário não é verdadeiro. É muito difícil manter uma perda de peso adequada, prolongada, somente fazendo atividade física e sem corrigir a alimentação. Aquele cidadão que se mantém comendo um monte de porcaria e aumenta a frequência, a intensidade ou volume com que pratica a sua atividade física, ele pode até perder algum peso no início, mas isso não se mantém a longo prazo. Não há atividade física que compense uma má alimentação. Guardem essa frase que talvez seja o resumo de todo esse vídeo. Não há atividade física que compense uma má alimentação. É fundamental mudar os hábitos alimentares. Então, se for para escolher entre comer bem ou praticar atividade física, opte por comer bem, por mudar os alimentos que tu consome, e isso vai te levar a ter muito mais chance de sucesso no teu processo de emagrecimento. Estamos combinados? Ficou com dúvida? Escreve aqui embaixo nos comentários, me manda direct na rede social, no Instagram, que está aqui em cima para vocês seguirem, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!